And it goes a little something like. Olá a todos, sejam bem-vindos aos 30 Minutes with Elsa, numa edição dedicada ao direito da moda. Neste primeiro episódio vamos abordar o contexto histórico e as linhas de orientação do direito da moda e para esse efeito temos a presença da doutora Maria Amélia Mesquita, advogada na EN Advogados, que nos vai responder a várias questões neste âmbito. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá Rita, muito boa tarde. Eu começo por endereçar os meus cumprimentos à Elsa, da Universidade de Lusíada de Lisboa, agradecer o convite e a oportunidade de participar neste projeto e parabenizar pela excelente iniciativa. É um enorme prazer para mim fazer parte deste conjunto de webinars alusivos ao Fashion Law, direito da moda, desde logo porque é um tema que me é muito prezado. E porque é sempre muito gratificante poder trazer algo a dizer à comunidade académica. Muito obrigada, doutora. Vamos então passar para a primeira questão. Gostávamos de saber qual é a origem do Fashion Law. Muito bem, de facto, em relação ao tema deste primeiro webinar, de facto o que eu vos trago aqui, acerca do contexto histórico e das linhas de orientação do Fashion Law, o que eu vos trago aqui é uma espécie de um overview sobre a disciplina jurídica do direito da moda. E relativamente à primeira questão que me coloca, e antes de avançar para o cerne da questão e tentar responder à mesma, importa perceber, ainda que de uma forma sumária, sucinta, o que é a moda, enquanto objeto desta disciplina jurídica. E bom, por moda, ou quanto à definição de moda, são várias as definições de ou sobre moda que podemos encontrar na literatura. Porém, a moda, na minha concepção, mais não é do que um fenómeno essencialmente social e cultural que se exprime pela criatividade, criando tendências, estilos e costumes numa determinada época e contexto, e por meio do qual o homem se reinventa e os indivíduos se distinguem na coletividade. A moda é por isso algo mutável no tempo e no espaço, e é também a arte em sentido lato de produzir modernidade, de promover inovação e novidade. Para mim, moda define-se assim. Em termos de contexto histórico, diria eu que não é possível propriamente delimitar na história o momento do nascimento da moda. Porém, é seguro dizer que a gênese da moda remontará à antiguidade clássica e a moda, como a conhecemos hoje, terá a sua origem na Idade Média, tendo emergido entre o século XIII e o século XV e alcançado o seu desenvolvimento até ao século XVII e XVIII. Na sociedade medieval não se utilizava o termo moda, mas antes traje. E o traje servia essencialmente para marcar a divisão, a distinção dos indivíduos nas diversas camadas sociais. Distinguia a mulher casada da solteira, o cristão do infiel, as pessoas das diferentes profissões e os grupos de poder. Já nessa altura, os bens de luxo eram uma realidade apenas conhecida pela elite da sociedade, que exibia nos seus trajes e objetos de luxo, ou seja, que nos seus trajes e objetos de luxo que habitualmente exibia, demonstrava a sua superioridade social e hierárquica. Com efeito, numa cidade da Europa medieval, era muito comum o contraste nos trajes envergados pelos diversos cidadãos, distinguindo os ricos dos pobres, e os profissionais ou artesãos dos diferentes ofícios. Por outro lado, o traje não era algo produzido em massa, como se verifica hoje, mas antes era um bem essencial, manufaturado e produzido à medida, por medida. A aquisição de um traje tinha que ser bem pensada, tinha que ser bem planeada e normalmente coincidia com as festividades e cerimónias religiosas. A relação entre moda e vestuário
passando a moda a ser interpretada como uma forma de mudança do vestuário no tempo, ou seja, aqui um bocado a moda e o vestuário associados, como hoje também fazemos um pouco essa associação, ocorre por altura do século XIV, quando se começa a promover uma alteração nas roupas utilizadas pelo homem e pela mulher, distinguindo-os, assim como é distinta a respectiva silhueta, ou seja, basicamente ocorre quando o homem deixa de usar as túnicas compridas até aos pés e começa a usar e envergar trajes mais condizentes com a sua silhueta masculina, para distinguir da feminina, naturalmente. É nas cidades europeias que a moda nasce e se desenvolve, muito por força também das relações comerciais entre os diferentes países, da confluência de produtos e bens, matérias-primas e de pessoas também. Consequência, naturalmente, da mentalidade da sociedade aberta e do consumo urbano, ok? A Europa é, assim, o berço da moda, sendo as principais cidades de reconhecida criação e difusão da moda Roma, Veneza, Milão, Paris e Londres. Aliás, ainda hoje, como certamente saberão, 3 das principais semanas da moda ocorrem em cidades europeias, como Milão, Paris e Londres. Posto esta abordagem sobre o contexto histórico, portanto, definição de moda, contexto histórico, vamos agora aqui para uma parte dos segmentos da moda, ok? Na indústria da moda. A indústria da moda está em constante ascensão e comporta vários segmentos, não é? Como sendo o vestuário, o calçado, as joias, os acessórios, os cosméticos, entre outros produtos. Dentro destes segmentos da moda, há que distinguir algumas categorias numa ordem hierárquica e piramidal. Ou seja, se visualizarmos uma pirâmide, conseguimos perceber como é que estes segmentos se organizam nessa estrutura. E então, no topo dessa pirâmide, encontra-se a alta costura, ou no termo francês, a haute couture, que é o pontífice do luxo na moda. Nesta fação, encontramos produtos exclusivos de alta qualidade, produzidos por mão de obra especializada, e que são peças únicas e com os preços mais altos do mercado. Ok? A seguir, à alta costura, temos o pronto a vestir, ou prêt-à-porter, ou ready to go, que são as coleções das grandes casas de moda concebidas para serem adaptadas aos clientes. O prêt-à-porter nasce na decorrência do cenário catastrófico legado pela Segunda Guerra Mundial, fruto de uma preocupação das grandes casas de moda, as maisons, que passaram a desenvolver e a produzir as suas coleções em escala para salvar os seus negócios. Pierre Cardin foi o grande mentor deste segmento, tendo com o mesmo gerado um movimento de democratização da moda em 1959. Ou seja, o prêt-à-porter nasce aqui então desta fase mais delicada da economia, não é? Provocada pela Segunda Guerra Mundial, e como uma forma que estas grandes casas encontraram de fazer escoar os seus produtos, de realmente produzir para poderem salvar os seus negócios, e fazendo peças de roupa também condizentes com a condição de vida dos seus clientes. Bom, atualmente, e desde há cerca de 20 anos para cá, na base desta pirâmide encontra-se o segmento do fast fashion, que é um mercado de economia linear, cujos objetivos são produzir mais, com menor qualidade, com preços mais baixos e vendas massificadas dos produtos. Naturalmente, acredito também que toda a gente em geral saiba o que é ou o que representa o fast fashion, não é? Acabamos todos por ser consumidores deste modelo e deste segmento também. Portanto, à medida que se vai descendo nesta pirâmide, vai desaparecendo a exclusividade dos produtos, o design, a inovação, a qualidade das matérias-primas e a especialidade da mão de obra, assim como o preço. Porém, aumenta a variedade e a acessibilidade. No topo da pirâmide, portanto, quando falamos em alta costura, nós podemos encontrar marcas como a Elie Sabe, Valentino, e no prêt-à-porter podemos encontrar marcas também bastante conhecidas, como Chanel, Yves Saint Laurent e Ralph Lauren.
Na base da pirâmide, onde se encontra então o fast fashion, podemos encontrar marcas como a Zara, a H&M e a Mango. Porém, no meio desta pirâmide, encontra-se ainda o segmento da difusão, onde se incluem as marcas que são inspiradas no prêt-à-porter e que são marcas também de elevado valor, mas mais vocacionadas para públicos mais jovens. Então, estamos a falar então de marcas como a Dicny, Donna Karan, Marc Jacobs. E depois ainda abaixo da difusão podemos encontrar o Bridge, que são produtos também inspirados na difusão, como é o caso de marcas como a Massimo Dutti e a Diesel. Pronto. Posto isto, relativamente à importância da moda na sociedade e no contexto industrial, podemos dizer que, atenta à sua importância na sociedade em geral e em qualquer comunidade ou coletividade em particular, a moda assume um papel gigante no contexto industrial e a nível mundial. Na verdade, a indústria da moda assume um papel preponderante na economia mundial, correspondendo em 2020 a cerca de 2% do PIB mundial, ocupando o segundo lugar do ranking das maiores do mundo, sendo também a segunda mais poluente. De acordo com estudos recentes, esta indústria emprega nos seus diversos setores cerca de 430 milhões de pessoas e fatura cerca de 1,5 bilhões de dólares em todo o mundo. Okay? Isto são resultados de estudos e são dados colhidos desses estudos. Naturalmente que pode haver aqui alguma variação, até porque o setor está sempre em movimento, mas em números redondos é isto que podemos apresentar atualmente em termos de dados. Ora, muito bem, face a toda esta diversidade, bem como por toda a diversidade de atividades económicas que existem e dão subsistência à indústria da moda, nasce a necessidade de conceber uma disciplina jurídica cujo cerne objeto de foco ou estudo sejam todas as questões e relações jurídicas relacionadas com a concepção e produção de moda. Neste sentido, o termo fast fashion é então da autoria da professora Susan Scafidi, que o concebeu em 2006, e a professora Susan Scafidi foi pioneira e líder no estabelecimento desta disciplina jurídica e da sua persecução também no mundo académico. Aliás, Susan Scafidi fundou em 2010 e dirige atualmente também o Fashion Law Institute, que é o primeiro centro a nível mundial dedicado ao direito e aos negócios da moda. Este centro localiza-se na Fordham Law School e foi estabelecido com o suporte do Conselho de Designers de Moda da América e da sua presidente, Diane Van Furstenberg, e é também a primeira instituição a oferecer um curso de Fashion Law. Muito obrigada, doutora. A segunda questão que gostávamos de colocar passa por saber o que é então o direito da moda e, sobretudo, quando é que surge a necessidade de regular a moda a nível legal? Em termos legais, diria eu que a necessidade sempre existiu, muito por força do dinamismo desta indústria e do mercado respectivo. Porém, até 2006 não havia qualquer pronúncia sobre esta disciplina, ok? Aliás, eu diria aqui que em termos legislativos, em termos de leis propriamente direcionadas a esta questão da moda, tínhamos as leis sumptuárias da Idade Medieval, não é? Em que serviam para regular, não serviam tanto para regular as relações jurídicas decorrentes da indústria e do mercado da moda, mas serviam antes para domar a moda em si e o seu consumo naquela época. Mas bom, mas é daí que nasce esta necessidade de dar resposta a todas estas dar resposta às necessidades que vão surgindo, aos problemas que vão surgindo decorrentes de toda esta cadeia produtiva e destas relações que se geram em torno da moda, desde a sua produção, da produção dos produtos à comercialização, ou seja, à disponibilização do produto para o consumidor. Mas pronto, esta disciplina jurídica dedica-se, portanto, ao estudo de todas as matérias envolvidas na criação da moda, desde a concepção
e o design dos bens e produtos de moda, à proteção das criações, a todo o processo amontante e ajusante da confecção, desde a produção e comercialização das matérias-primas, ao embelezamento, às relações laborais envolvidas, aos diversos contratos em toda a rede, cadeia de produção e seus agentes, ao registro e proteção das marcas, às questões da concorrência e da contrafação, às problemáticas e impactos sociais e ambientais decorrentes da produção dos artigos de moda, entre outros temas. Como tal, e ao contrário do que se possa pensar, o direito da moda extravasa em larga medida e não se resume, digamos assim, à questão das marcas e direitos de autor e de proteção de design. Embora na sua gênese, obviamente, se possa afirmar que está a necessidade de proteção das criações de moda e do design, dos direitos intelectuais e da constantemente solicitada resposta a essa necessidade. Aliás, esta necessidade de proteger a marca, de proteger os designs, surge muito por altura da Revolução Industrial, onde começa a haver a produção em massa de determinados produtos e, naturalmente, o estabelecimento da livre concorrência. Mas o Fashion Law não é, no entanto, um ramo do direito autonomizado, com princípios e institutos próprios, dependendo ainda dos princípios e regras dos diversos ramos do direito. Mas é, antes, uma disciplina jurídica interdisciplinar que convoca a aplicação dos ramos tradicionais do direito à resolução dos problemas despontados pela indústria e pelo mercado da moda. No direito da moda cabe, assim, a aplicação do direito civil, do direito comercial, do direito laboral, do direito dos contratos, do direito da propriedade intelectual, do direito da concorrência, do direito do ambiente, da publicidade, do consumo, dos direitos fundamentais e humanos, sendo que, quanto a estes últimos, o Estado, por motivos de ordem pública, por vezes é chamado a intervir, ou mesmo as organizações internacionais, com vista à proteção destes direitos humanos, que podem às vezes aqui estar, em algumas circunstâncias, ou ser postos em causa em algumas circunstâncias. Portanto, o direito da moda surge então da necessidade de pensar o direito, adaptado à indústria da moda, face a toda a diversidade e especificidade das questões e relações jurídicas envolvidas em todas as cadeias e fases de produção dos produtos que integram o segmento da moda. Em termos de assessoria jurídica, no fundo o que se pretende é isto, é a aplicação das normas jurídicas dos diversos setores do direito, tendo por base um profundo ou especializado conhecimento sobre os meandros e o modo de funcionamento desta indústria e do seu mercado, o qual é caracterizado por um grande dinamismo e afluência e que exige respostas, soluções rápidas e aos vários níveis, desde a aquisição das matérias-primas ao agenciamento de modelos ou mesmo às questões relativas à pegada ecológica. Muito obrigada, doutora. Passando para a próxima questão, quais é que são os desafios que o direito da moda enfrenta atualmente? Eu diria que atualmente a moda e o direito da moda enfrentam vários desafios em várias frentes da cadeia industrial e no próprio mercado. Mas há dois desafios que eu considero particularmente importantes e, portanto, é sobre esses dois que eu procuro aqui falar. E desde logo, começando por um dos temas mais em voga, são os desafios no âmbito da sustentabilidade ambiental e também social. Porque sabe-se que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, sendo precedida pela indústria do petróleo. E a produção desenfreada de produtos de moda no modelo de negócio baseado numa economia global, do fast fashion, com produtos quase descartáveis e de ciclos de consumo rápido, tem-se revelado completamente incompatível com a lógica do desenvolvimento sustentável. O fast fashion atua sobre padrões de produção irracional, sem uma correta gestão dos recursos naturais e também sociais. Em bom rigor, este modelo industrial e de negócio da moda não é compatível ou não tem sido compatível com a sociedade ecológica como se pretende que seja.
para obviar a esta situação e por forma a que a moda evolua de acordo com um mundo mais ético e ecológico, têm sido desenvolvidos e postos em prática vários sistemas de certificação a nível mundial, internacional e comunitário, assim como a marca CEE, com certeza já muitas pessoas ouviram falar, para equipamentos de proteção individual, ou então o Global Organic Textile Standard. São meros exemplos, há muitos mais que se poderiam aqui abordar. Do ponto de vista social e laboral, o fast fashion caracteriza-se também pelo recurso à terceirização de produção, ou seja, à utilização da mão de obra barata localizada em países considerados ainda de terceiro mundo. Esta realidade da indústria da moda coloca na dianteira da responsabilidade do aumento das assimetrias laborais a nível global, contribuindo para a constante degradação das relações laborais e do respeito pelos direitos laborais também. A indústria da moda ainda se vê ou depara-se ainda muito associada a uma realidade de indignidade laboral e humana, com péssimas condições de trabalho e salários muito baixos, e também ao nível do trabalho infantil. Ou seja, nestes países está muito associado ainda, porque é uma realidade, o trabalho assim, ao nível da escravatura, e portanto isto acaba por ser também um marco, um peso um bocadinho forte associado à moda e ao mundo da moda, à indústria da moda essencialmente. Um exemplo que vos posso dar acerca desta exploração laboral vivida neste setor foi o desabamento de um prédio completamente degradado, o Rana Plaza, no Bangladesh, em 2013, onde se encontrava uma confecção a operar e onde, por decorrência do desabamento, morreram mais de 1000 pessoas, ou seja, mais de 1000 trabalhadores, ou seja, sempre os trabalhadores inseridos em contextos muito degradantes e que levam a este tipo de desastres. Para além da sustentabilidade, a contrafação. Outro grande desafio que a indústria da moda enfrenta atualmente é, de facto, a contrafação. A contrafação é uma atividade ilegal, na mais das vezes associada a redes de crime organizado e que se dedicam a produzir bens por imitação dos produtos de marcas de prestígio, que depois são colocados no mercado à disposição do consumidor, como se dos produtos originais se tratassem. Estes produtos contrafeitos são de baixa qualidade, porque não são produzidos com as mesmas matérias-primas da marca do produto copiado, nem pela mão de obra especializada, até porque estas empresas que se dedicam à contrafação não têm autorização das marcas para reproduzir os seus produtos, ou os seus bens originais. A atividade da contrafação é um evidente aproveitamento indevido da criatividade e da inovação e dos esforços do posicionamento da marca no mercado para ilicitamente obterem rendimentos, ainda que, obviamente, os produtos contrafeitos sejam disponibilizados no mercado a preços consideravelmente mais baixos que os originais. Dentro da contrafação, o problema mais grave a enfrentar, pelo menos no meu ponto de vista, é o knock-off, que é a proliferação de produtos contrafeitos, que são uma cópia integral dos produtos originais das marcas de prestígio, nos quais até as etiquetas são colocadas como se dos originais se tratassem. Um caso de exemplo é o da Forever, uma marca Forever 21 versus a marca Yves Saint Laurent, relativamente a um vestido em que o padrão são os batons estampados no tecido de cor preta. O vestido da Forever 21, a Forever 21 é uma marca de fast fashion, é da coleção 2013, e o da Yves Saint Laurent é da coleção de outono de 2015. Mas o padrão, de facto, é extremamente semelhante, porém há vários pormenores no próprio tipo de tecido e no próprio estampado dos batons, as cores do batom, que deixam ali algumas dúvidas acerca do plágio. Mas bom, é um caso que foi bastante comentado e pronto, e é curioso também, neste caso... Este caso é curioso pelo facto de se tratar de uma marca de prestígio versus uma marca de fast fashion, não é? Ou seja, um bocadinho aquilo que é o comum habitualmente, não é? Normalmente as marcas, digamos assim, já associadas ao fast fashion, que normalmente fazem a cópia dos produtos de prestígio, não foi o caso aqui. Esta atividade ilícita acarreta sérias dificuldades para as marcas de prestígio, desde logo a nível económico,
pois que, de acordo com vários estudos, designadamente os da OCDE de 2019, a proliferação de produtos falsificados no mercado equivale a 3,3% do mercado global, sendo que tal representará cerca de 3 bilhões de dólares de prejuízos para as marcas de prestígio. A tudo isto acresce o facto de depois vir associado a uma descredibilidade dos produtos das marcas, não é? Junto dos seus consumidores e a perda da exclusividade e da reputação e imagem da marca. Para combater ambas as problemáticas e outras também importantes, como a apropriação cultural, como é o caso da camisola polveira e a estilista norte-americana, a Tory Burch, para protegendo aquilo que já vem sendo há muito discutido e definido na jurisprudência como uma aura de luxo que deve existir ou que existe, em torno das marcas de prestígio, a indústria da moda tem recorrido à tecnologia blockchain. Com base nesta tecnologia é possível rastrear os produtos, desde a produção das matérias-primas à colocação dos bens no mercado, envolvendo assim toda a supply chain, ou seja, toda a cadeia logística e de produção, como forma eficaz de combate e eliminação da contrafação. Muito obrigada, doutora. Por fim, e reportando esta análise para o nosso cenário atual, gostaríamos de perguntar de que forma é que a pandemia Covid-19 afetou o setor da moda? Ok, sim. À semelhança de qualquer outra indústria, a moda também foi surpreendida pela pandemia mundial provocada pela Covid-19. De acordo com o The Business of Fashion, o ano 2020 foi o ano em que tudo mudou. Desde logo por aí esta frase é muito esclarecedora. E foi também o ano em que o setor registrou o pior ano, com quase 3/4 das empresas com quebras financeiras acentuadas. Eu creio que no mundo, a indústria da moda, o ano de 2020 e agora também um pouco o ano de 2021, serão os anos em que ficam várias histórias por narrar, uma vez que foram várias as coleções que ficaram por mostrar e eventos por realizar, ou seja, foi o período que colocou o setor em pausa. O cenário da rápida disseminação da Covid-19, que obrigou ao confinamento, obrigou também ao fecho da própria indústria e das lojas, por força da interrupção das cadeias de abastecimento, o que, por seu turno, impactou consideravelmente o consumo e, naturalmente, o próprio mercado. Com efeito, o setor teve necessariamente que apressar a mudança que gradualmente já vinha fazendo relativamente ao mundo digital. Na verdade, a indústria da moda necessitou de se reestruturar, de reencontrar a sua essência nas plataformas digitais, canais pelos quais se reinventou efetivamente. Não só não deixando cair a criatividade, o que salvou alguns designers, mantendo desfiles de moda, mas também por onde foi expandindo a venda e o consumo dos produtos pelas lojas online ou os também online marketplaces. Porém, como bem refere Eduarda Abondanza, presidente da Associação Moda Lisboa, o digital não consegue ainda oferecer uma emoção da qual a moda necessita. E de facto eu acabo por concordar bastante com a Eduarda, porque sobretudo nas marcas de luxo há ali uma experiência diferente, as pessoas procuram satisfazer uma necessidade, sim, podemos chamar de necessidade, uma necessidade diferente, que não é uma necessidade dentro das necessidades básicas, por assim dizer, mas é uma necessidade sentida pelas pessoas que de facto apreciam as marcas de prestígio, apreciam usar produtos exclusivos e pronto, e de facto o digital é ótimo, tem ótimas ferramentas, mas esta parte emocional, digamos assim, ainda não consegue propriamente ultrapassar. Mas bom, foi a maneira que a moda encontrou para se reinventar e muito bem. Não obstante, até que essa readaptação ocorresse, portanto esta readaptação ao mundo digital, a verdade é que o setor registrou uma grande quebra financeira, não é? De acordo com alguns estudos de mercado, designadamente a McKinsey Global Fashion Index,
no ramo das empresas da moda, registrou-se um declínio de aproximadamente 90% do lucro económico em 2020, após o aumento de 4% que se havia registado no ano de 2019. Muito obrigada, doutora, por todo este contributo para o primeiro episódio dos 30 Minutes with Elsa sobre o direito da moda. Foi um enorme gosto tê-la connosco para nos abrir a porta a este ramo do direito, um ramo que vai continuar a ser explorado aqui nos 30 Minutes with Elsa. Obrigada a todos que estão a assistir a este vídeo, subscrevam o nosso canal e não percam os próximos episódios sobre o direito da moda aqui nos 30 Minutes with Elsa. Até à próxima!